paz do Senhor, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs, é presbítero Paulo falando com todos vocês e nós estamos aqui hoje para poder falar sobre a lição número 2. Como eu havia prometido, todos os domingos eu irei trazer neste canal uma lição da Escola Bíblica Dominical para todos vocês de todo o Brasil. E você vai aprender hoje sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. É uma lição muito boa, eu tenho meditado nessa revista, então eu achei por bem de trazer para vocês essas lições tão maravilhosas que vai ajudar muito você a crescer na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa lição, ela diz o seguinte, está baseada em Gênesis, no capítulo 14, e no versículo 17 ao 20, que começa dizendo assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedaorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui você vê aqui a introdução da nossa lição deste domingo. E nessa lição nós vamos abordar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então, essa leitura, essa lição, ela traz então falando sobre a mordomia cristã, mas essa mordomia cristã que nós vamos falar tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então nós devemos administrar bem aquilo que Deus nos deu. Nós sabemos que Deus
ele nos deu muitas coisas. Aqui está se referindo à obra de Deus. E a obra de Deus, ela tem que ser administrada. E ela precisa de recursos, de homens tementes a Deus, homens que estão na obra de Deus não por interesse, mas interessados sim em administrar bem as coisas de Deus. Conhecendo o evangelho da barganha, presta atenção, é o primeiro ponto que nós vamos meditar. Dízimos e ofertas como moedas de troca. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Dízimos e ofertas como moedas de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Está em 2 Pedro 2,3. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Então aqui você vê que nós temos que ficar de olhos abertos e atentos, porque realmente os dízimos e as ofertas são bíblicos. Mas muitos estão usando os dízimos e as ofertas. Eu vou ir até mais além, para poder abrir igrejas, abrir congregações, divisões acontecem por causa do dinheiro, dos dízimos, das ofertas. Muitos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, eles crescem ali o olho em cima do dinheiro e muitos começam a pregar de uma maneira distorcida o evangelho para poder encher as suas congregações e também ensinam o povo a dar tudo o que tem e colocar Deus contra a parede. Eu vou contar aqui um caso de uma senhora que eu conheci uma senhora que ela foi obreira de uma determinada igreja. E lá nessa determinada igreja, ela diz para mim que ela morava em Alagoas e ela mudou aqui para o Espírito Santo. E diz ela que ela, sendo obreira nessa igreja que ela congregava, diz ela que chegou uma senhora para o bispo da igreja e contou que o marido dela estava com uma amante. Então, o bispo da igreja lá em Alagoas, disse para ela, para essa mulher, que ela tinha que fazer um sacrifício muito alto para o esposo dela deixar a amante e ficar só com ela. E ela disse que conversa vai, conversa vem. O bispo então ficou ali conhecendo a vida dela, a situação dela, que ela contou toda a sua vida para o bispo. E o bispo, então, ela relatou ao bispo que tinha 4 casas. O bispo disse que ela tinha que sacrificar uma casa e colocar o dinheiro na fogueira santa. Então, ela foi lá, vendeu uma casa, sacrificou, pegou o dinheiro todinho
e colocou na tal da fogueira santa. E aí, com a promessa de que o marido ia deixar a amante e ia ficar só com ela. Resultado, passou um tempo, nada aconteceu, ela falou com o bispo pegou e disse que o sacrifício dela ainda tinha sido pequeno e que Deus requeria mais dela e que ela tinha que vender a outra casa, sacrificar a outra casa, pegar ali o dinheiro todinho e colocar no altar na tal da fogueira santa. Ela foi lá, fez o que o bispo mandou, colocou a casa lá na fogueira santa, passou-se um tempo, nada aconteceu, ela foi falar com o bispo novamente. O bispo disse que o sacrifício ainda tinha sido pouco e Deus queria mais. Para ela vender a outra casa e colocar o dinheiro na tal da fogueira santa. Resultado, a família dela, quando ela chegou em casa e falou para a família que ela ia fazer isso, a família se revoltou e a família disse: daqui a pouco a senhora está pagando aluguel, daqui a pouco a senhora não tem nem aonde morar. Então aí começou a confusão. Diz ela que a família dessa senhora foi na igreja e lá na igreja deu uma confusão terrível, porque a igreja não queria devolver o dinheiro das duas casas que ela tinha sacrificado. E ela diz assim: irmão Paulo, eu mudei de lá porque o meu marido foi transferido aqui para Vitória. Então, mas eu saí lá de Alagoas, olha, estava uma confusão na igreja, porque a mulher disse que ia acionar a justiça, a mulher não, os familiares dela. Então, irmãos, e ela disse: irmão Paulo, eu nem sei o que deu aquilo, eu nem sei o que deu, porque eu vim morar aqui no Espírito Santo e eles ficaram lá. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os exploradores da fé. Tem pessoas que, para arrecadar dinheiro das pessoas, eles fazem coisas absurdas, inventam coisas absurdas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isto quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Segundo aos Coríntios 8, de 1 a 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos 3, 8. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Presta atenção, hein? Por causa dessas práticas erradas que muitos pastores fazem, muitos ensinamentos errados que eles dão sobre o dízimo e as ofertas, a doutrina do dízimo está sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Presta atenção, o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo, para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão
estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Gênesis 14, 17 e 20. Abraão deu dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más, assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13, 5. Então, meus amados, presta atenção. Presta atenção. Muitas pessoas, eu creio que você já viu muita gente falar que nós, os cristãos da atualidade, não precisamos de devolver os nossos dízimos. Por quê? Eles alegam que isso daí era uma prática da lei de Moisés. Quem nunca ouviu falar isso? Quase todo mundo já ouviu falar isso. Só que eles se esquecem que antes da lei de Moisés, centenas de anos antes de Deus dar a lei para Moisés, que a lei foi dada lá no Monte Sinai, e centenas de anos antes, nós vimos Abraão dando o dízimo. Antes da lei, nós podemos dizer que já era graça. Depois da lei, quando a lei termina, que o fim da lei é Cristo, volta novamente o período da graça. Então, Abraão, ele deu o dízimo antes da lei de Moisés, antes de Moisés ali falar sobre o dízimo, centenas de anos antes, Abraão já dava o dízimo. Então essa desculpa não cola. Essa desculpa, ela não cola. E também muitas pessoas criam obstáculos ou desculpas para não entregarem os seus dízimos porque estão apegadas às coisas materiais. Irmãos, eu vou contar um caso para vocês muito engraçado. Engraçado assim, eu tenho um amigo que ele estava falando comigo, inclusive foi até ontem, ele estava conversando comigo e ele dizia para mim, e eu sempre prego o evangelho para ele, sempre eu falo de Jesus para ele, sempre eu falo para ele ir para a igreja, aceitar Jesus, se entregar para Deus. E esse amigo meu ontem, ele estava falando para mim, mas falando sério, não é brincadeira. E ele dizia para mim assim que ele não quer morrer, e ele diz ele assim que ele não quer morrer, ele tem medo de morrer assim, ele não quer morrer, tem vezes que quando ele fica doente, ele fica assim preocupado e tal, e às vezes nem quando está doente, ele já fica preocupado com a morte. Por quê? Porque ele dizia para mim que ele tem muita coisa, e ele dizia assim, Paulo, às vezes eu fico assim, triste quando eu penso na morte. Por quê? Porque eu vou deixar muita coisa, eu tenho muita coisa. E ele começou a falar as casas que ele tem, os terrenos que ele tem, o dinheiro que ele tem guardado no banco. E ele, meus irmãos, ali falando para mim ali, que ele não quer morrer porque ele tem muita coisa. Ele dizia, Paulo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho tantos bens, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Irmãos, eu peguei ele, eu falei, rapaz, você está tão preocupado com seus bens materiais, mas você não está nem um pingo preocupado com a sua salvação. Eu falei, rapaz,
Isso tudo vai ficar aí. Isso tudo vai ficar aí. Então, você tem que estar preocupado com a sua salvação, rapaz. Se você morrer hoje, que todo mundo vai morrer, mas se Deus chamar a gente hoje, para onde vai a sua alma? Você está aí preocupado, não quer morrer porque você tem muitos lotes, tem muitas casas, tem muito dinheiro, e você diz que vai ficar tudo aí para os outros, e você não quer morrer por causa disso. Irmãos, aí eu citei uns versículos da Bíblia para ele, eu citei umas passagens bíblicas para ele, e falei, você tem que estar preocupado, rapaz, é com a sua salvação. Você tem que estar preocupado é com a vida eterna. Aí eu falei para ele aquela passagem que Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ele falou para mim, poxa, Paulo, eu tenho menos que ir para a igreja, eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que me consertar com Deus, mas meu pai, eu só penso nas coisas materiais, eu tenho muita coisa. Então, meus irmãos, uma pessoa que tem muita coisa, é muito difícil ele se firmar com Deus. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa que tem bens materiais firmar na presença de Deus. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem os seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios 9:13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele o usou? Como viveria hoje um obreiro se fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, meus irmãos, o dízimo não é o valor que a pessoa quer dar. Presta atenção que isso aqui é muito importante. O dízimo, como que eu vou dizer assim? Ele é 10%. Se você for pegar o dicionário e você ver o significado da palavra dízimo, você vai ver a 10ª parte. Tem cristão que ele recebe ali o seu pagamento do seu trabalho que ele fez. Então o que ele faz? Ele pega e ele tira ali um valor, e ali ele pega aquele valor, que às vezes não é o 10%, às vezes é 5%, é 6%, é 7%, e ele devolve ali aquele dinheiro na igreja, e ele diz, aqui está o meu dízimo. Não, meu irmão, não, minha irmã, o dízimo não é o valor que você quer dar. O dízimo é o valor que você recebeu, os 10%. Outra coisa, tem pessoas que eles perguntam assim, irmão, presbítero Paulo, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Eu já vi muitas pessoas, esses dias atrás uma pessoa me perguntou sobre isso. Se o dízimo você deve dar o valor bruto ou o líquido. Por quê?
Porque às vezes você vai receber o seu pagamento, quem trabalha de empregado, vamos supor, o seu pagamento é R$ 2.000. Mas quando você vai receber, você não recebe os 2.000, porque ali tem o desconto do fundo de garantia, tem o desconto do INSS, tem o desconto do Vale Transporte e por aí vai. Então, se você recebe 2.000, você acaba chegando na sua mão, vamos colocar aí uns 1.600, 1.700. Aí você diz assim, eu devo dar o dízimo do valor de 2.000 ou de 1.700? Irmão, presta atenção. Eu falo que você deve dar o dízimo do valor líquido. Líquido. Como assim? O seu salário é 2.000, mas você não recebe 2.000. Você pega na mão 1.700. Um exemplo, por causa dos descontos. Então você vai dar do 1.700, que é R$ 170. E quando você for dispensado da sua empresa, quando você for dispensado, aí você recebe os seus tempos de casa. Aí você recebe os seus direitos trabalhistas. Aí você vai dar o dízimo dos seus direitos trabalhistas que você recebeu. 13º, férias, fundo de garantia. Ali você dá o dízimo do que você recebeu de indenização. Mas, enquanto isso, todo mês você dá o dízimo do líquido, entendeu? A doutrina bíblica da mordomia cristã. Aqui nós vamos agora para o ponto 3. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio bíblico, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia cristã está no fato de que o Deus é Criador, é o Criador e o Provedor de tudo. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos 17:24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem possa possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés, quando ele disse: lembrem-se do Senhor seu Deus, porque ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8:18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Provérbios 20:22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então você vê, meu irmão, que o dízimo, nós podemos ter ele como gratidão. Quando você está dizimando, você está agradecendo a Deus. Por quê? Porque se Deus não tivesse te dado, você não teria. Se nós temos, é porque Deus deu. Se você tem, é porque Deus deu. Então, Deus, ele requer a 10ª parte daquilo que ele nos dá, para quê? Para que haja mantimentos na minha casa. Porque se não fora os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, não teria como manter a obra de Deus. Por exemplo, nas nossas casas existem as colunas. Tem coluna que você vê, tem coluna que você não vê. Mas a sua casa, o seu prédio, ele tem colunas, porque senão o prédio desaba, a casa desaba. Os dizimistas, os ofertantes, eles são colunas na casa de Deus.
Você é uma coluna na casa de Deus. E você deve reconhecer, eu devo reconhecer, nós devemos reconhecer que se nós temos, é porque Deus deu. Se nós temos, é porque Deus deu. Se Deus não desse, nós não tinha nada. O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Segundo tópico. Outro princípio igualmente importante no que concerne à mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no princípio da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2:5. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Ele põe na lista como sendo injustos pessoas imorais, idólatras, adúlteras, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Então, meus irmãos, nós somos dispenseiros. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem administra ali as mordomias cristãs, porque nós somos mordomos dos bens da obra de Deus. Então tem que administrar com muita sinceridade, tem que administrar com muito temor, Então, e não deixar a avareza entrar nos corações. E nós vemos que o nosso Deus, irmãos, Ele colocou nós, tem pessoas, no caso, que são ali os responsáveis por cuidar do dinheiro, dos dízimos, das ofertas da casa do Senhor. Então nós vimos nesta lição que a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vimos